São convidados do Closing Bell nas noites de quinta-feira Alexandra Mota Pinto, advogado, Ana Paula Vitorino, professora do Instituto Superior Técnico, e também António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School. Agradeço aos três a vossa presença nesta noite do Closing Bell. Alexandra, começo por lhe perguntar, e começarmos por analisar a questão dos mercados financeiros. Têm sido quedas sucessivas, hoje mais 5% em Lisboa. Há uma pressão imensa, mas há sobretudo também um sentimento nos mercados financeiros de que faltam algumas forças aos líderes políticos para conseguir relançar a economia, ou pelo menos não a fazer cair tanto. Parece que sim, que os mercados não veem, especialmente parece-me que na Europa, uma reação forte contra, no fundo, a crise financeira por parte dos governos do centro da Europa. E à medida que vão aparecendo algumas, estamos num período em que, no fundo, os mercados estão a ver o que é que se vai passar com a Grécia, têm um grande receio de contaminação à Itália, portanto, parece que durante o dia 2 apareceram algumas notícias. Houve a descida de rating de alguns bancos italianos e, portanto, tudo isso aumenta muito a desconfiança dos mercados. Também houve dúvidas em relação à solidez de alguns bancos franceses, que apareceu na informação financeira, portanto, isso gera desconfiança, gera dúvidas. E, portanto, no fundo, eu acho que aqui há realmente alguma desconfiança dos mercados, especialmente em relação aos líderes europeus, da sua capacidade de fazer frente à crise. Mas há também estes dois eixos, Japão por um lado e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, depois de ontem a Reserva Federal Norte-Americana ter revelado, anunciado o chamado Operação Twist, de compra de dívida de curto prazo por troca de dívida de médio e longo prazo. Os mercados também não reagiram bem a este plano que foi anunciado. Estavam à espera de mais. Não, pelos vistos estavam à espera de mais. Enfim, eu acho que isso... Eu fiquei um bocado surpreendido. Pensei que os mercados iam reagir bem. Portanto, no fundo, o objetivo dessa operação é estabilizar as taxas de juros de longo prazo, que são mais importantes, no fundo, para o funcionamento da economia, para o funcionamento dos mercados financeiros, para o funcionamento do mercado imobiliário, mas também pelas notícias que vi hoje, realmente os mercados não reagiram como seria expectável. Portanto, isso não devolveu a necessária confiança aos mercados. Eu penso que é importante que a cimeira que ocorreu na última sexta-feira, em que esteve presente o responsável, o Ministro das Finanças, digamos assim, dos Estados Unidos da América e os principais responsáveis com as pastas das finanças da União Europeia, se volta a repetir, enfim, porque eu acho que tem que haver aqui mais atuações concertadas. Embora esta reunião tenha provocado um conflito entre Timothy Geithner e os líderes europeus. É verdade, porque realmente eu penso que isso tem a ver justamente com uma perspectiva ou com uma forma de olhar para os meios de reação distinta. Enfim, acho que tanto quanto percebi, Timothy Geithner propôs que os líderes europeus utilizassem de forma mais audaz, digamos assim, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, de forma a que este, no fundo, pudesse entregar ao BCE os títulos que comprava e, com o dinheiro que o BCE lhe dava, pôr mais dinheiro nos bancos dos Estados com problemas. No fundo, era uma forma de aumentar o dinheiro à disposição do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Parece que isso não foi bem recebido, não é? Principalmente pelo Ministro das Finanças alemão, tudo o que tenha a ver com, no fundo, o BCE meter mais dinheiro nos Estados-membros, tem sempre um grande receio de que isso possa ser um fator indutor de inflação. Os alemães são sempre muito sensíveis a isso e, portanto, olham sempre com muita prudência para estas propostas. E olha, foi isso que aconteceu. Mas acho que é importante que haja esse diálogo, porque realmente, como parece que estamos a entrar numa fase, enfim, em que há realmente um risco grande de contração da economia mundial, eu acho que era importante que houvesse uma resposta concertada de todos os Estados das principais economias mundiais, não é? Ana Paula Vitorino, o sentimento que passa por estes dias é que há um problema económico, um problema financeiro, um problema financeiro alimenta-se um ao outro. Não lhe vou perguntar, obviamente, quando é que acha que isto vai passar. Essa é a pergunta, não diria de $1 milhão, mas bem mais de $1 milhão. Mas é de facto uma sensação de que todos os dias, todas as semanas, estamos um pouco pior nestes dois eixos que acabam por se autoalimentar. Eu julgo que sim. Aliás, o que estava a ser dito tem muito a ver com essa dicotomia que se vai alimentando, que estava agora a referir. Mas eu acho que nós temos aqui uma diferença muito grande entre a postura dos Estados Unidos. Quase um paradoxo, mas é uma diferença muito grande entre a postura dos Estados Unidos e a postura da União Europeia. Nós, por um lado, temos uma União Europeia e os países da União Europeia muito preocupados em termos da consolidação orçamental, do combate aos déficits, tudo isso.
Temos por outro lado os Estados Unidos que têm bem mais consciência, pelo menos em termos do discurso, de que mais importante, não deixa de ser importante a consolidação orçamental e os déficits, mas mais importante do que isso é evitar uma recessão económica. E o paradoxo está em que são efetivamente depois, são as entidades dos Estados Unidos, nomeadamente as empresas de rating, que criam essa desestabilização. Mas nós estamos aqui, de facto, entre uma Europa em que os países do centro, como dizia o Alexandre muito bem, teimam e resistem quase a ter essa coordenação e essas políticas económicas coordenadas que evitem e que consigam ultrapassar um pouco esta crise, e temos, por outro lado, os Estados Unidos, em que o Presidente Obama, com essa consciência que tem que evitar a recessão económica, lança programas, mas que já está ele próprio também metido num contexto, e os americanos têm esses elementos políticos muito mais fortes do que nós aqui na Europa, já está tudo a ser analisado e avaliado em termos já num ambiente pré-eleitoral, que tem a ver com as eleições do próximo ano. Ou seja, existe a própria queda, um pouco, o comportamento das bolsas de Nova Iorque reflete um pouco isso, em que face ao programa anunciado pelo Presidente Obama, face às medidas anunciadas pela Fed e que tem muito na base a estabilização dos juros, quais são as reações? São os democratas a dizer que é pouco para evitar a recessão económica, e temos a oposição republicana a fazer tudo absolutamente contra, de facto, a compra pela Fed da dívida soberana. Portanto, temos aqui, de facto, sinais contraditórios e que não se consolidam. Agora, mais uma vez, o que está aqui presente, e cada vez mais todos concordamos, julgo eu, principalmente a nível dos países com mais dificuldades, que não se percebe como é que a Europa teima em não consolidar, de facto, um programa coordenado e concertado de apoio, porque não é aceitável que todas as medidas que foram pensadas e apontadas no Conselho Europeu de julho e que de apoio aos países em dificuldades e tornar permanentes as medidas e que deveriam ser concretizadas até setembro, chega-se à reunião do Eurogrupo da semana passada e o que acontece é que a sua concretização passa para outubro. Ou seja, há aqui, de facto, contradições, quer no comportamento das políticas, de quem... Não é um problema nosso, porque Portugal também acaba por ter pouca influência, porque são os países, de facto, mais fortes, nomeadamente a Alemanha e a França, que têm uma palavra muito mais forte a dizer relativamente a essas matérias, mas existe aqui uma dissonância entre aquilo que são os comportamentos políticos e as ideias políticas e aquilo que é, de facto, as estratégias económicas. E há aqui um paradoxo dos comportamentos dos dois lados relativamente a essas matérias. António Gomes Mota, há de facto aqui esta diferença de políticas e diferença de atuações, mas ainda assim, apesar dos Estados Unidos terem feito de facto injeções substanciais de dinheiro na economia, a economia continua sem dar sinais de recuperação. Sim, é verdade. E deixe-me, no fundo, aproveitar esta sua última frase para tentar explicar um bocadinho o que provavelmente hoje aconteceu. Porque hoje a expectativa que havia é que a intervenção da Fed seria tipicamente uma intervenção, como já aconteceu no passado, de injeção de liquidez no sistema, que não aconteceu. Esta operação twist, para não complicar em termos técnicos, os efeitos são, ao trocar títulos de curto prazo por títulos de longo prazo, vai fazer com que as taxas de juros de curto prazo baixem um pouco mais, mas não podem nunca baixar muito porque elas já estão de si muito baixas. E as taxas de juros de longo prazo vão descer, e isso tem dois efeitos, pelo menos é esse o objetivo deste tipo de política, que é o de, paradoxalmente, reduzir a poupança e levar as pessoas a consumir mais, sobretudo em bens duradouros. Para estimular a economia. Muito em particular a compra de casas, para estimular a economia. Eu penso que, como o mercado estava à espera, apesar de tudo, de uma intervenção mais agressiva, de facto, explica em boa parte o que aconteceu na Bolsa de Nova Iorque hoje, que penso, apesar de tudo, que não teve diretamente a ver, por paradoxo, com o que aconteceu na Europa. Porque na Europa penso que esta descida muito significativa das cotações, muito acelerada, muito liderada pelas cotações dos bancos,
no fundo, decorreu fundamentalmente de mais um conjunto de más notícias e de maus sinais sobre quanto à debilidade do sistema financeiro em alguns países, sendo agora o caso mais preocupante o da Itália. E o da Itália é sobretudo preocupante porque nós já vimos esta história. Ou seja, a Itália nem há um mês aprovou um pacote bastante duro de austeridade. Passado umas semanas o rating da República desceu e hoje desceram de praticamente todos os bancos. Creio que dos grandes bancos só a Unibanco é que se escapou. E, portanto, de facto, há uma profunda convicção instalada nos mercados de que o sistema bancário europeu, de uma forma geral, é bastante frágil. Há sinais, como disse o Alexandre bem, muito preocupantes também nos bancos franceses. E, portanto, enquanto não houver uma saída minimamente que se possa vislumbrar para este impasse, no fundo a Ana Paula acabou por referir um bocadinho essa dimensão, penso que será muito difícil nós termos boas notícias no muito curto prazo. A parte mais paradoxal, eu acho, do dia de hoje, e eu por acaso hoje tive a oportunidade de acompanhar, apesar de tudo, um bocadinho mais de perto, é que se falou muito pouco da Grécia, paradoxalmente. Exatamente. Falou-se muito pouco da Grécia. Falou-se sobretudo da Itália, falou-se muito pouco da Grécia. E, portanto, quer dizer, estamos aqui num colete de forças que não é muito fácil antecipar as saídas para isto.